que é leitura? Maria Helena Martins. O ato de ler e os sentidos, as emoções e a razão. Como afirmei de início, estou apenas pensando e sugerindo reflexões acerca da questão da leitura. Não pretendo chegar a definições, a conceituações definitivas, tampouco apresentar regras ou receitas. O propósito é compreender a leitura, tentando desmistificá-la, por meio de uma abordagem despretensiosa, mas que permita avaliar aspectos básicos do processo, dando margem a se conhecer mais propriamente o ato de ler. Esses aspectos se relacionam à própria existência do homem, incitando a fantasia, o conhecimento e a reflexão acerca da realidade. O leitor, entretanto, pouco se detém no funcionamento do ato de ler, na intrincada trama da inter-relação que se estabelece. Todavia, propondo-se a pensá-lo, perceberá a configuração de 3 níveis básicos de leitura, os quais são possíveis de visualizar como níveis sensorial, emocional e racional. Cada um desses 3 níveis corresponde a um modo de aproximação ao objeto lido. Como a leitura é dinâmica e circunstanciada, esses 3 níveis são interrelacionados, se não simultâneos, mesmo sendo um ou outro privilegiado, segundo a experiência, expectativas, necessidades e interesses do leitor, e das condições do contexto geral em que se insere. Percorrendo uma feira, um bric-a-brac, um museu ou um antiquário, certamente assaltam-nos as mais variadas sensações, emoções e pensamentos. Talvez pelo insólito do conjunto de objetos observados, do lugar em que se encontram, nos detenhamos mais a olhá-los. Cada indivíduo reagirá a eles de um modo, irá lê-los a seu modo. Eu, por exemplo, às vezes, não resisto à tentação de tocá-los, cheirá-los, fazê-los funcionar. Em certas ocasiões, me deprimem, como num mercado de quinquilharias ou num brick, onde cada coisa teve sua história particular e acabou na vala comum, nas mãos de quem possivelmente ignora por completo a sua trajetória. Noutros casos, assumo uma postura de reverência e encantamento diante de um objeto sagrado, um manuscrito de autor notável, uma cadeira que pertenceu a alguém famoso, um original de quadro há muito admirado, apenas através de reproduções. Ocorrem também os momentos em que me descubro pensando o porquê da existência de tais objetos. Quais as intenções da sua criação, sua finalidade, o que de fato significaram para seus criadores e possuidores, como se relacionam com o momento histórico, social e o lugar em que foram criados. Qual o seu sentido para mim e para o mundo em que vivo? Em cada um desses casos, como em muitíssimos outros, estou realizando leituras, dando sentido às coisas, às pessoas ligadas a elas, ao tempo e espaço que ocuparam e ocupam, e a minha relação com isso tudo. Estou lendo com meus sentidos, minhas emoções, meu intelecto. Se recorro aqui a um exemplo tão pessoal, é para não generalizar equivocadamente quanto às preferências. De qualquer modo, tem-se aí uma ideia inicial dos níveis de leitura. Além disso, fica evidenciado algo, a meu ver, fundamental. Se a leitura tem mais mistérios e sutilezas do que a mera decodificação de palavras escritas, tem também um lado de simplicidade, que os letrados não se preocupam muito em revelar. A intenção aqui é de uma aproximação por esse ângulo dos níveis básicos do processo. Há inúmeras maneiras de caracterizá-lo e estudá-los, evidentes longes de querer esgotar as possibilidades de abordagem do tema. Pelo contrário, trata-se de uma iniciação a ele.
Aliás, cabe observar, partindo desta para outras reflexões, encontrar-se-ão várias concepções a respeito de níveis de leitura. Praticamente cada estudioso tem uma visão diferenciada, talvez por ser questão cada vez mais repensada e acrescida de novas perspectivas, que sempre aumenta as possibilidades de compreendê-la.